20% de desconto em qualquer pistola da Devilbes ou no filtro de ar HAR 680. Vou deixar o link da WK Shopping aqui embaixo na descrição. É só vocês entrar no link e na hora de finalizar a compra usar o cupom de desconto DVB. Fala galera ligada no canal, beleza? Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Wilson, sou de Santa Catarina, na cidade de Palhoça. Trabalho na Carlos Pintura Automotiva. O site da oficina vai estar aí embaixo na descrição. Junto com o site vai ter links para grupos no WhatsApp, no Facebook e também o meu Instagram. É só vocês clicar que vocês vão cair direto lá. Hoje eu vou dar continuidade a essa tampa traseira de um Nissan Kicks. Dar continuidade porque o vídeo que eu postei foi sobre preparação para aplicação de primer. Para quem não assistiu ainda, vou deixar o link aí embaixo na descrição. Esse vídeo de agora é lixamento do primer para a pintura e o próximo vídeo é sobre a pintura dessa tampa. Agora vamos falar sobre o que realmente interessa, o lixamento da tampa. Já comecei a fazer ele. Antes de passar a fita, eu passei a lixa com um taco bem em cima do friso de leve. Por que eu fiz isso? Porque daí eu consigo acender aonde vai o friso para poder passar uma fita e começar a fazer o lixamento. A lixa que eu tô usando é uma lixa 320. O taco que eu tô usando é aquele mesmo taco que eu falei no último vídeo. Ele é de borracha, mas ele não é flexível. Aí na parte de baixo do friso eu peguei um taco menor porque ele me facilita na hora do lixamento. Depois de lixado com a 320 eu faço esses acabamentos todos com a mão. Tem partes aí que é ruim da lixa pegar, então eu uso a celulose mais ali na parte de baixo do friso, igual vocês estão vendo agora mesmo. Isso tudo a gente faz na manhã, tranquilo, sem pressa, porque o importante é ficar bom. Não adianta de nada a gente fazer as coisas atropeladas e lá na frente ter problema e ter que refazer. Terminando a parte de cima, troquei a fita de lugar, agora começa a fazer o lixamento da parte de baixo do friso. E uma dica que eu quero dar é que quando a gente fazer essa primeira lixada do primer, não precisa aplicar controle de lixamento. Na maioria dos primers hoje em dia já vem com controle de lixamento. Vocês estão vendo aí que na medida que eu vou lixando, o primer vai ficando mais claro. Então esse já é o controle de lixamento, porque não adianta de nada eu aplicar o controle de lixamento na primeira passada e o restante não aplicar. Quando a gente refina a lixa, a gente tem que saber aonde está lixando, a não ser que vocês gostem já de lixar com água desde o início. Então o ideal seria aplicar controle, fazer o lixamento com água, secar, aplicar controle de novo e lixamento com água, porque na hora da pintura não vai ter risco nenhum de aparecer marcas de lixa. Agora é hora de fazer a medida dos frisos, tanto da direita como da esquerda. Estou usando uma régua para fazer isso, para eles ficarem 100%. Esse friso vocês estão vendo que ele não vai até o final, ele morre na metade do caminho. E na medida que ele vai terminando também, ele vai ficando menos marcado. E quando a gente termina de fazer o lixamento, eu dou aquela conferida, e quem já trabalha no ramo há mais tempo sabe que ele fica muito marcado mesmo, e a gente tem que corrigir isso. Mas eu vou corrigir depois. Agora eu tô fazendo a parte de baixo, aí vocês estão vendo que eu passei uma fita porque também tinha um friso. Continuo com uma lixa 320. E agora, para acertar esses frisos de vez, eu vou usar uma lixa 400. Vou passar de fora a fora, vocês estão vendo aí, com a mão mesmo, sem forçar muito. Na parte de baixo ali onde tinha aqueles dois frisos, da mesma forma. E terminando de fazer o friso, vou começar a fazer o lixamento ali onde vai a placa. Lembrando sempre de conferir aonde a gente lixou, para ver se não ficou qualquer coisinha para trás que a gente possa corrigir com uma massinha acrílica, para na hora da pintura a gente não precisar ficar fazendo esse tipo de trabalho. Bom, chegou a hora de refinar o grão da lixa, e para fazer isso eu vou usar uma lixa 500, uma Rokit com interface. Ah, Wilson, vai ficar bom usando a Rokit? Galera, pode usar tranquilo, porque eu já fiz todo o nivelamento, todo o taqueamento com a 320.
A lixa 500 é só para refinar o grão da lixa para a gente pintar. E para fazer isso também eu vou usar um controle de lixamento. Gosto muito de fazer a preparação, além da pintura também. Deixem aí nos comentários quem curte fazer esse tipo de trabalho, ou se vocês não curtem, qual a parte da oficina de funilaria e pintura que vocês mais gostam de fazer, ou a que vocês estão pretendendo aprender. Eu, por exemplo, quero aprender mais sobre a parte de funilaria. Eu me viro tranquilo com funilaria leve, já a funilaria pesada eu até faço, mas eu levo muito tempo, eu perco muito tempo porque eu não tenho a prática. Então essa é uma das funções que eu queria me dedicar mais na oficina. Bom galera, esse foi mais um vídeo no canal, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não se esquece de deixar aquele like. Para quem não é inscrito aí ainda, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho, vai ajudar bastante o canal a crescer. Fiquem ligados, acionam o sininho de notificação para não perder o último vídeo dessa série. E qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Valeu galera, um abraço!